E esse é um princípio que vai trazer, né, com muita ênfase a questão das relações. E isso parece óbvio, mas é interessante que a gente lembre aqui no começo dessa fala, é que a cura acontece em meio às relações. Quando eu conheci o Celebrando a Recuperação, lá em outro grupo, né, lá nos anos de 2009, 2010, eu tinha muita dificuldade com relacionamento, né? A pandemia estava longe de acontecer e eu já queria contato zero. Eu queria contato zero porque eu não sabia me relacionar, né? Eu não sabia, eu não fazia ideia de que as relações, elas poderiam adoecer e que as pessoas nas relações doentes, elas ficam doentes também. Algumas relações são cronicamente doentes, né? Algumas relações estão feridas, estão machucadas. Então, quando eu ouvi, né, nas minhas primeiras visitas ao Celebrando a Recuperação, que a cura aconteceria nas relações, sabe o que eu pensei? Tô lascada. Tô lascada porque não é para mim isso aqui, então, né? Eu não sei agir nas relações, eu não sei atuar nas relações. E aqui, ó, eu quero deixar uma coisa bem clara. De tudo que eu falar, se você guardar isso, já vai ser uma coisa muito legal. Eu vou ficar bastante feliz se você guardar o que eu vou dizer nos próximos segundos. Não existe dedo podre, existem más escolhas. Eu achava que eu tinha dedo podre para as relações, né? Eu pensava assim, todo mundo que eu escolho para entrar nas minhas relações são pessoas que se encostam em mim, se aproveitam de mim, abusam de mim, e quando eu preciso, não tem ninguém por perto, todo mundo sai correndo. Então, eu não sei escolher gente para as minhas relações, eu tenho o dedo podre. Isso não existe. Isso é uma mentira. Porque se eu acredito que é dedo podre, é sorte, né? Então eu penso que não há o que fazer. Hoje eu sei que isso não é verdade, né? Tem um amigo celebrante que ele fala assim: se eu me responsabilizo pelas minhas áreas de recuperação, nem o diabo tem poder sobre a minha vida. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo não pode tudo. Obviamente, ele está aí e a gente tem que prestar muita atenção no que ele está fazendo. Mas o que eu extraio dessa fala desse amigo celebrante, e ele tem muita razão, é que eu posso escolher, eu posso estabelecer critérios para definir quem serão as pessoas da minha relação. Para quem eu confio minha intimidade, né? Em quais rodas de conversa eu trago quais assuntos? Para qualquer roda de conversa eu trago qualquer assunto? Não, não é assim que funciona, né? Então, a gente vai falar sobre relações, relações doentes, mas também sobre relações saudáveis, que é isso que o Celebrando propõe para a gente, né? Quer fazer relação saudável? Vá para a sala de partilha. Quer fazer relação, quer aprender a fazer relacionamentos saudáveis? Entra num grupo de passos. Então quer dizer que lá alguém vai me falar o que fazer? Não exatamente. Mas na sala de partilha, no grupo de passos, né? E depois a gente consegue extrapolar isso para as outras relações, eu aprendo a falar, eu aprendo que a minha fala, ela tem um lugar, então, quando eu falo na sala de partilha, eu não sou interrompida. Eu tenho 5 minutos, né? E nesses 5 minutos eu treino, por exemplo, assertividade. Nesses 5 minutos eu falo, ninguém me interrompe, ninguém diz o que eu tenho que fazer. E foi aí então que eu comecei a aprender qual é o caminho das relações saudáveis. Quando eu olhava para fora do CR, né, para as minhas relações fora do CR, e eu percebia que, olha, com essa pessoa aqui eu não consigo conversar, ela não deixa eu falar. Será que é uma pessoa para fazer parte da minha relação? Será que é uma relação que precisa de reparo? Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Ok, então só lendo mais uma vez o princípio 6, que já foi lido, mas como a gente vai tratar sobre ele, eu vou ler aqui novamente, tá bom?
Então, o princípio 6 diz assim: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outras. Então, como eu disse, o princípio 6 ele vai enfatizar os relacionamentos, porque a vida acontece no meio das relações, sejam relações familiares, relações de amizade, relações de afeto, as relações românticas, as relações de trabalho, né? A vida acontece em meio às relações, né? É, e é por isso que a gente precisa pensar nesse princípio 6, porque a nossa vida, ela não vai acontecer fora das relações. Quando eu estava montando essa apresentação, eu lembrei de um filme. Talvez você tenha assistido O Náufrago. Já assistiu aquele filme? Né? Não quero dar spoiler aqui, tá bom? Se você não assistiu, assista, vale a pena. Mas só para você entender por que eu estou citando esse filme aqui, é um rapaz que sofre um acidente de avião, ele sobrevive e ele vai parar numa ilha deserta. E ele fica tão desesperado que ele faz amizade com o quê? Lembram? Uma bola. A bola era da marca Wilson, né? E aí ele começa a conversar com a bola. Então Deus nos fez seres para a relação. É legal a gente ter os nossos momentos de solitude, a gente fala sobre isso também aqui no Celebrando a Recuperação, mas a vida acontece em meio às relações. Então é importante parar nesse momento e fazer o que o princípio sugere, examinar os relacionamentos, né? Os meus relacionamentos estão doentes? Porque se os meus relacionamentos estão doentes, eu vou ficar adoecida. E pessoas adoecidas promovem relações doentes. É interessante como o termo relação tóxica tá muito em evidência nos últimos anos, mas a Bíblia já fala disso há muito tempo, né? Deus nos vem alertando sobre isso há muito tempo, e aqui no Celebrando a gente fala sobre isso, porque isso é extremamente importante para a nossa recuperação. Bom, o que são relações saudáveis? Eu tive que aprender sobre isso, porque eu vim de bases relacionais doentes. E a partir do abuso, um dos primeiros prejuízos que eu consegui observar foi a desconfiança. Então, eu não conseguia confiar nas pessoas, né? Principalmente porque esse abuso ele aconteceu dentro de um ambiente familiar, dentro do ambiente religioso. Então, tudo aquilo que as pessoas me propunham como santo, sagrado, né, como coisa boa, não era assim que eu via, né? Porque infelizmente o abuso aconteceu nesse contexto. Então, eu tinha muita dificuldade, mesmo na vida adulta, de entender o que, que era uma relação saudável, porque eu percebo que ao longo da minha vida eu fui me submetendo a vários abusos, né? É muito comum, por exemplo, o codependente encontrar um dependente. Então, eu desenvolvi uma codependência, então eu queria salvar todo mundo. Então, obviamente, as minhas relações haviam muitos dependentes, né? O tipo de gente que suga e na hora em que eu precisava daquelas pessoas, elas não estavam ali, né? Outra coisa que eu desenvolvi foi o controle. Então, eu queria estar no controle. Eu muitas vezes me coloquei como Deus nas relações, então eu não pedi ajuda. Então, caí em muitas armadilhas, né? Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha madrinha e comentei com ela sobre algumas armadilhas financeiras, inclusive, em que eu me vi presa ao longo da minha vida. Algumas delas eu estou ainda me desvencilhando, mas graças a Deus hoje com muito mais responsabilidade, muito mais consciência. Mas eu consigo também olhar para trás, ver aquela Silvia como alguém que não sabia. Eu não sabia o que era uma relação saudável. Então eu coloquei aqui algumas características e essa lista ela pode ser incrementada, tá bom? De repente você está olhando aí, você fala, ela esqueceu disso. Eu já bati o olho aqui e eu acho que eu esqueci de colocar limite, tá bom? Então limite é uma coisa muito importante.
nas relações saudáveis. Então, eu coloquei comunicação aberta e assertiva. Sobre o quê? Sobre tudo. Eu não falo tudo com todas as minhas relações. Eu escolho os níveis de intimidade que eu tenho com cada pessoa das minhas relações. Eu escolhi isso, eu escolho isso. Eu não deixo de dizer alguma coisa por medo, por desconfiança. É porque eu classifico as minhas relações. Com A, eu tenho intimidade para falar tudo, com B, não. Então, a comunicação, ela é aberta e assertiva sobre tudo ou sobre determinados assuntos, e quem define isso sou eu. Eu tenho os meus critérios. Mas uma relação saudável é uma relação em que a comunicação, ela é possível, né? Então, o silêncio, eu estou aprendendo que o silêncio muitas vezes é uma forma de agressão. Sabe? Aquelas pessoas que brigam e ficam semanas sem se falar. No meu inventário, por exemplo, eu lembrei que quando eu tinha entre 7 e 10 anos de idade, eu ficava semanas sem conversar com ninguém. Era a minha maneira de me defender, era uma defesa passivo-agressiva, era um silêncio. Então, quem me via falava, nossa, que boazinha, né? Mas eu ficava sem conversar com a minha mãe, com meu pai, com os amigos da escola. Então, era uma maneira agressiva de me defender. O silêncio, nesse sentido, ele é agressivo. A comunicação, ela favorece mais as relações saudáveis. Outro ponto, a liberdade para existir. Eu sou uma pessoa em recuperação. Eu tenho problema, mas eu sou uma pessoa. Eu existo, eu tô aqui, tá bom? Então, se nas minhas relações eu não sou vista, e como eu percebo quando eu não estou sendo vista? Quando eu sou ignorada, né? No trabalho, às vezes a gente fala assim, brincando, nossa, fui conversar com a pessoa, fui ignorada com sucesso. Então, assim, eu ser ignorada, eventualmente, né, a pessoa vai me falar, Silvia, desculpa, agora eu não posso falar com você, ok. Mas eu ser constantemente ignorada, eu não consigo existir naquela relação, isso não é um sinal de saúde naquela relação. Apoio. Numa relação saudável, as pessoas se apoiam. Apoiar não é fazer pelo outro. Fazer pelo outro é codependência. Mas nas relações saudáveis, há apoio. Né? Apoio ao quê? Aos interesses, aos planos, aos sonhos, aos esforços. Eu tenho a minha rede de apoio no Celebrando a Recuperação. A minha rede de apoio conhece cada um dos meus esforços rumo à minha recuperação. Nem sempre eu consigo. Às vezes eu recaio, às vezes eu estou um pouco desanimada, um dia é mais difícil que o outro, mas eu tenho uma rede de apoio que me apoia porque consegue perceber os meus esforços, não é? Agora, uma pessoa que nunca apoia a outra, ao contrário, é sempre crítica, sempre criticado. Então, isso não é sinal de uma relação saudável. Confiança e honestidade. Essas duas ações, elas andam muito de mãos dadas nas relações saudáveis. Porque quando duas pessoas que estão numa relação, elas confiam uma na outra, elas conseguem ser honestas. Quando as pessoas são honestas, porque elas confiam umas nas outras. Sabe aquela história? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É isso aí. Confiança e honestidade. Duas pessoas só vão conseguir ser honestas se confiarem uma na outra. Me lembra muito a relação de madrinha e afilhada, padrinho e afilhado, né? Aqui no Celebrando, a gente retoma muitos os assuntos são cíclicos, então a gente vai ter, por exemplo, uma aula só sobre padrinho e madrinha, sobre rede de apoio, tá bom? Então fique tranquilos, a gente vai retomar esse assunto, inclusive a gente vai aprofundar. Mas me lembrei aqui, né? As relações, elas podem acontecer com confiança e honestidade. Responsabilidade. Ao mesmo tempo que é na relação há o apoio para o esforço, do outro lado, há a responsabilidade de se esforçar. Porque se eu apoio, eu estou constantemente apoiando, mas do outro lado eu não vejo responsabilidade, isso não é uma relação saudável.
E aí já entro aí no próximo item que eu coloquei, reciprocidade, né? Uma relação que é unilateral, só vem de uma via, não é uma relação saudável. E uma outra coisa que eu coloquei aí, não é a última, tá bom? A lista não está finalizada, mas para trazer aqui a reflexão, relações saudáveis, elas contam com demonstrações práticas de afeto. Seja ela o tipo de relação que for. Eu não estou falando aqui só de relação romântica, né? Só de relação familiar. No seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, você pode ter uma relação em que há demonstração de afeto, gratidão, honra, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe que eu faço questão de honrar toda vez que eu tenho oportunidade, porque é gente muito comprometida. E eu gosto de falar isso publicamente, porque eu quero que aquelas relações, embora sejam relações de trabalho, que elas sejam relações saudáveis. Então, há espaço, mesmo no ambiente de trabalho, para que ações de afeto sejam demonstradas. Tem uma frase que eu acho muito interessante. Nenhuma frase ela é 100% verdadeira, tá? Mas eu acho que vale a pena citar essa frase aqui. O amor é o que o amor faz. Vou repetir. O amor é o que o amor faz. Então, eu coloquei demonstrações práticas de afeto. Falar é bacana. Elogiar, muito bom, muito bem-vindo. Elogio, aí eu poderia ter colocado, né, nessa lista. Relações saudáveis são relações onde as pessoas trocam elogios quando é possível, né? Mas esse afeto, ele tem que ser demonstrado na prática. Essa coisa de, eu te amo tanto, mas eu não faço nada por você, é muito estranho isso, não é? Então, serve para nossa reflexão, tá bom? Bom, olhando aquela lista lá, eu até vou voltar aqui, tá bom? Olhando nessa lista, dá a impressão que esse relacionamento aqui, ele é do céu, né? É um relacionamento do paraíso, não tem problema aqui nesse relacionamento. É um relacionamento onde todo mundo pode falar o que pensa, todo mundo se apoia, todo mundo respeita as diferenças, eu esqueci de citar, né? Nossa, tá no céu esse relacionamento aqui, nunca tem problema? Claro que não, né? Todas as relações têm problema. Todas as relações passam por conflito. Isso é natural. Porque eu não sou Deus. Você não é Deus. A gente está num processo de recuperação. Então, é natural que em algum momento, por exemplo, eu tenho uma amiga que esses dias falou assim para mim: ai, Silvia, eu vou começar um curso de corte e costura. E eu estava tão cansada naquele dia que eu falei: que legal. E ela falou: Ô, Sil, tô mó animada, né? Queria que compartilhar com você. Eu falei: não, é que eu tô cansada, desculpa, né? Então, naquele momento, eu não consegui reagir da maneira que ela esperava. Eu reagi daquela maneira cansada que eu estava, né? Depois de um dia de trabalho. As relações, elas passam por conflito, mesmo as relações saudáveis. E aí, o que que a gente pode fazer quando uma relação passa por algum conflito, tem algum problema? A gente pode partir para o reparo. E é isso que o princípio 6 faz. Eu examino os relacionamentos, eu posso examinar um relacionamento e chegar à conclusão que está tudo certo. Mas eu posso chegar à conclusão que aquele relacionamento, em algum momento, sofreu um abalo, teve uma ferida, uma das partes se magoou, ou teve uma grande tragédia, né? Eu já comentei em outras oportunidades que, à medida que a minha recuperação foi caminhando, algumas relações acabaram na minha vida. Teve prazo de validade, venceu. Eu cheguei para a pessoa e falei: ó, não dá mais para a gente caminhar junto. Tudo bem? Infelizmente. Mas teve relações que eu fiz muita questão de reparar, relação com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com a minha família de modo geral, e com outros, né? Outros afetos, eu fiz muita questão de reparar, porque eram relações importantes para mim. Então, quando a relação sofre um abalo, a gente tem o perdão. Graças a Deus que a gente tem o perdão. Alguém já disse que o perdão foi a ferramenta que Deus inventou para viabilizar as relações. Gente, imagina se não tivesse perdão.
Na primeira desavença, quer saber? Cada um vai para um lado, a gente já está todo mundo sozinho, e sozinho não dá, né? Então, o perdão é uma ferramenta criada por Deus que viabiliza as relações, inclusive quando as relações passam por situações difíceis, né? Então, por que perdoar? É uma pergunta que a lição traz para a gente. Primeiro, já foi dito aqui, né? Para que as relações saudáveis sejam possíveis. Aquelas características, né? Talvez a gente não encontre todas as características, né, numa única relação. Mas as relações saudáveis são possíveis. É possível ter um relacionamento saudável. O texto que a lição traz aí para a gente é o texto de Efésios 4, 31, 32. Eu vou ler aqui com vocês. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, o fato de ter problemas, isso não define uma relação. O que define uma relação saudável, acima de todas aquelas características que eu citei, e outras que você pode aí na sua mente ter colocado também, é a capacidade que essa relação tem de se reparar. É a capacidade que essas pessoas envolvidas têm de perdoar e pedir perdão. Outro motivo por que eu perdoo, porque eu recebi o perdão de Deus, né? Então não faz muito sentido eu receber o perdão de Deus e não perdoar. O texto diz assim: sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Então, não faz muito sentido eu ter recebido o perdão de Deus e não querer partir para a reparação através do perdão. E por que eu perdoo? Para que eu não me torne uma agressora. Nossa, mas o que tem a ver, Silvia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. A falta de perdão fere. Pessoas feridas ferem. A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar só sobre o perdão. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido sobre o perdão é que o perdão é para mim, em primeiro lugar. O perdão, ele ajuda na manutenção da minha relação saudável. Mas o perdão é, em primeiro lugar, para a minha relação comigo mesma, eu e eu mesma, para a minha relação com Deus e, na sequência, para a minha relação com o outro. Porque sem perdão, a ferida causada pelo trauma, né, enfim, por tudo que pode acontecer de ruim numa relação, a falta de perdão vai acarretar uma pessoa ferida. E uma pessoa ferida, ela agride. Eu, criança, 6, 7, 8 anos de idade, eu era agressiva. A minha maneira de ser violenta era o silêncio. Depois, quando adulta, eu batia a porta. Eu batia a porta, não queria conversar, né? Botava as pessoas na geladeira. Era esse meu lema, ó. Pisou na bola comigo, eu boto na geladeira, viu? Isso é jeito de construir relação saudável? Obviamente não. Então, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Como que perdoa? Será que tem um jeito para perdoar? Tem sim. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente entra no processo de perdoar alguém é admitir que existe uma dor, uma ferida. É sair da negação. Sair da negação é o primeiro assunto do Celebrando a Recuperação. Eu preciso sair da negação em relação às minhas áreas de recuperação, em relação às feridas que me causaram, em relação às feridas que eu causei. Então, a primeira coisa é dizer: eu estou magoada, eu estou ferida. Esses dias aconteceu uma situação comigo que eu quero compartilhar com você. Uma pessoa da minha relação, né, dos meus relacionamentos, me propôs algo para a gente fazer. E aí a pessoa falou assim: Sil, vamos fazer isso? Vamos fazer assim?
Aí eu falei, assim eu não consigo. Eu posso fazer assim, assim. Lá em Minas a gente fala, vamos fazer assim, assim. Então a pessoa me propôs, vamos fazer assim? Eu falei, não, assim eu não consigo, eu consigo assim, assim. Aí a pessoa falou, assim, assim, eu acho que eu não consigo. Eu vou pensar e te falo. Aí a pessoa, em cima da hora, me avisou que ela ia fazer do jeito dela, não ia fazer do meu jeito, né? Antes dela decidir, eu falei: olha, você é livre para decidir o que você achar melhor. Eu estou aprendendo, né, que a melhor maneira de desarticular o controle, eu que lido com o controle, é deixar o outro livre para ser e existir e definir, e optar e escolher. E eu falei: você é livre para fazer o que você quiser. Desse jeito que você está propondo, eu não consigo fazer. Ok. Então, depois de uns dias, em cima da hora, a pessoa me falou: vou fazer do meu jeito. Eu falei: ok. Segui a vida, não morri, tô aqui viva, tá bom? Para contar a história. Então, ninguém morre quando a coisa não acontece do jeito que quer, tá bom? Pode ficar em paz. Tem frustração? Tem frustração, mas não morre, tá? E aí, depois de um tempo, essa pessoa veio falar comigo e ela perguntou: você ficou bem depois daquele. Você ficou frustrada? Eu falei: fiquei frustrada. Aí a pessoa falou assim: nossa, mas você disse que eu poderia escolher o que eu quisesse. Eu falei: sim, são coisas diferentes. Você pode escolher o que você quiser, você é livre para escolher o que você quiser. E eu sou livre para sentir o que eu quiser. Eu me senti frustrada. Passou, eu vivi, segui a vida, estou aqui, né? Mas eu me sentia frustrada. Eu consegui verbalizar para aquela pessoa que aquela decisão, embora justa, legítima, porque era uma decisão dela, né, a partir daquela decisão, eu senti algo, eu senti uma frustração. A gente conversou e eu falei: essa frustração é minha, não tem nada a ver com você, esse problema é meu, eu resolvo aqui, ok? Seguimos, a relação seguiu. Percebam como eu tive espaço para admitir a minha dor. Eu preciso admitir a minha dor. Então, no Celebrando a Recuperação, a gente convida, a gente é convidado a escrever a respeito das nossas dores. A gente vai ter uma lição sobre inventário. No inventário, a gente faz isso. Escreve. Mas você não precisa esperar a lição do inventário, tá bom? Percebeu que tem alguma coisa doendo aí? Escreve, admite. Olha, tem uma dor aqui e essa dor tem a ver com essa relação. Essa dor é sua, é responsabilidade sua, mas ela acontece no meio de uma relação. Segundo, concentre-se em você, não no agressor. Acabei de falar, a dor é sua, mas essa dor, ela nasceu dentro de uma relação, então ela precisa ser trabalhada. E aí, se a pessoa que te feriu, que te magoou, se ela chega para pedir perdão, o que que você pode fazer? Perdoar. Perdão é um sentimento? Não, é uma decisão consciente. Nossa, Silvia, mas como é que eu vou perdoar? Ainda está doendo. A dor é o prejuízo daquela ferida causada. Isso aí você trabalha depois. É sua responsabilidade. A dor que ficou é minha responsabilidade. Quando eu me apresento no Celebrando a Recuperação, eu falo que eu sou a Silvia, uma filha amada de Deus, e a minha grande área de recuperação é o quê? Os prejuízos causados pelo abuso sexual que eu sofri na infância. É minha responsabilidade trabalhar isso. Os prejuízos ficaram. A desconfiança, a raiva, a ira, o medo de gente, graças a Deus não tem mais. Precisou ser tratado. Então, percebe como é que é o fluxo de trabalho, digamos assim? É um trabalho árduo perdoar, não é fácil. Alguém disse, acho que foi o Jorge que falou isso, né? Que o perdão é uma coisa muito cara, dá trabalho, mas é necessário. Se eu quiser construir relações saudáveis, eu preciso enfrentar esse trabalho. O próximo item, como fazer reparos? Aqui é o contrário. Eu feri alguém, eu ofendi alguém, eu desonrei alguém.
Como é que eu faço esse reparo? A gente começa bem parecido, admitir os erros. Eu escrevo, eu feri a minha mãe quando eu ficava calada. E ela vinha querer conversar comigo e eu não falava nada. Às vezes eu falava, eu não quero falar com você. E eu sei que isso feriu minha mãe. Então, em algum momento, eu escrevi isso no meu inventário e a partir disso eu procurei minha mãe para pedir perdão para ela, porque eu sei que isso machucou ela. Então, admitir meus erros, fazer uma lista, escrever, é o primeiro passo para fazer esse reparo. Segundo passo, identificar o momento certo. Às vezes, eu estou no momento adequado para ir em direção ao outro para pedir perdão, mas o outro não está. O outro está muito machucado. Ele está muito ferido. A ferida tá, não é o momento. Então, nesse momento de reparo, conversar, compartilhar com a minha rede de apoio, principalmente com madrinha e padrinho, é extremamente importante. Olha, eu estou pensando em fazer esse reparo aqui com a minha mãe, o contexto foi esse. Quero muito fazer esse reparo, mas eu estou no celebrando, minha mãe não está no celebrando. Será que é o momento, né? Quando eu me impliquei de maneira séria na minha recuperação, eu queria resolver um monte de coisa. E aí eu fui percebendo que as pessoas estavam num momento diferente do meu. E eu precisava respeitar isso. Além de identificar o momento certo, precisa ter a atitude correta. Num primeiro momento, eu acho que eu queria pedir perdão para um monte de gente para ficar com a consciência tranquila, para ficar livre. Mas isso não é a atitude mais correta para pedir perdão. A atitude correta é o relacionamento, é a relação. Puxa, eu quero fazer reparo com essa pessoa porque essa relação me é cara. Essa relação é importante para mim. Então, se eu precisar esperar um tempo porque o outro não está pronto, tá tudo bem, eu vou esperar. Percebe como a atitude ela é pensando no bem daquela relação e não só no meu conforto, de ficar com a consciência tranquila? Então, isso é importante. Outra coisa que é importante quando eu quero fazer reparo, fazer a seguinte pergunta: esse reparo é apropriado? Vou dar um exemplo aqui. Em algum momento no meu processo de recuperação, eu me divorciei, né? Eu pedi o divórcio. E o meu ex-marido, hoje ele tem uma outra família, ele casou de novo e tal. A gente teve um momento, ele ainda não era casado, a gente teve um momento em que a gente sentou e a gente conseguiu fazer reparo. Eu sabia que aquela relação já tinha acabado, mas eu senti que era importante a gente fazer reparo. E ele concordou, então a gente sentou, conversou, ele me pediu perdão, eu também pedi perdão, nos perdoamos e resolvemos aquela situação. Mas, como eu disse, essa foi uma das relações que perdeu sentido para mim. Então, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Vamos supor que agora, isso aconteceu em 2019. Vamos supor que agora, fevereiro de 2024, eu lembro de alguma coisa. Puxa, tinha que ter pedido perdão para isso, viu? Que agora que me veio na consciência, é apropriado? Não. E agora ele tem uma outra família, ele tem uma esposa, não faz sentido. Nossa, Silvia, mas e aí? Eu peço perdão para Deus. Porque nas relações, olha só, isso é bacana também, guarda isso aí. Guarda isso aí, porque vai ser legal quando a gente for falar de perdão. Em qualquer relação, em qualquer conflito, a primeira pessoa ofendida é Deus. Eu vou repetir. Em qualquer relação, em qualquer conflito, a primeira pessoa ofendida é Deus. Então você pode pedir perdão para Deus que está tudo certo. Nesse sentido, não é apropriado eu procurar essa pessoa para pedir perdão. Eu peço perdão para Deus. E eu falo, Senhor, ó, eu estou reconhecendo aqui que aquilo que eu fiz foi péssimo. E eu quero, inclusive, não repetir isso com ninguém. Não vou lá falar com fulano, porque o senhor sabe que não tem nada a ver, né? Eu sei que o senhor está sabendo até mais do que eu, que não tem nada a ver, mas eu quero deixar registrado aqui, Senhor, nessa conversa, que eu
entendeu? Até porque o perdão é muito mais importante entre eu e o Senhor aqui, ok? Então, ter essa percepção do que é apropriado ou não é bem bacana. Bom, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre relações saudáveis, sobre reparo. A gente ainda vai falar mais sobre isso, tá bom? Se você está vindo pela primeira vez no Celebrando a Recuperação, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar sobre alguns assuntos que a gente passou aqui de maneira mais superficial, tá bom? A gente sempre fala assim: se você veio uma vez, vem mais 3 vezes, para você conhecer mais de perto o programa, se inteirar mais de como é que esse trabalho de recuperação acontece. Você já percebeu o que acontece nas relações? Eu falei bastante sobre isso. Mas tem outros caminhos, tem as várias relações em que esse caminho de recuperação acontece. Para você que vai participar da sala de partilha, online ou presencial, eu vou deixar essa pergunta mote aqui para você, tá bom? Lembrando que na sala de partilha, ninguém tem que nada, ninguém tem que falar nada, tá bom? O silêncio também é uma partilha. Mas se você quiser falar e quiser uma sugestão, por onde que eu queria falar, mas por onde que eu começo? Eu vou deixar essa sugestão aí para você. Como você pode contribuir para a saúde dos seus relacionamentos? Como você pode contribuir para a saúde dos seus relacionamentos? Tá bom? Obrigada por me ouvir.